Bom, boa noite, noite. Débora, boa noite, Rita, boa noite, as outras companheiras da mesa. É sempre muito bom estar aqui, né? E eu acho que quando a Débora me convidou para falar sobre esse tema, eu disse para a Débora, eu não sou especialista em meio ambiente. Foi. Eu talvez pudesse estar falando, sim, sobre cotas políticas para as mulheres, né? Eu até queria acrescentar essa informação, Rita. Ano passado, a minha instituição, a CEPIA, junto com a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, entrou com amicus curiae em relação às cotas, ao acesso das mulheres aos fundos públicos partidários. Sim. Né? E nós saímos vitoriosas disso, né? Conseguimos que o Supremo se pronunciasse a esse respeito e depois o TSE, né, ratificou. E agora a gente vê com surpresa, né, movimentos de partidos políticos, de parlamentares contrários às cotas. Né? Cotas essas que eles vêm historicamente sabotando, né? E que agora, apesar da decisão do Supremo, sabotam mais ainda. Então, eu acho muito importante essa atuação do IAB junto ao TSE para marcar uma posição nessa área. Né? E eu acho que isso reforça muito a atuação do TSE em fiscalizar e obrigar a que os partidos políticos realmente possam estar separando essas cotas, não apenas as cotas de participação política, mas as cotas de acesso aos fundos públicos partidários, que sem dinheiro as mulheres não conseguem chegar lá. Né? Então, acho que isso é um ponto que eu queria saudar o IAB por essa iniciativa. Então, voltando, né, ao nosso tema, Mulher e Meio Ambiente, quando a Débora me chamou, né, uma das coisas que me veio à cabeça foi um fato histórico do qual eu participei. Todas devem se lembrar que em 1992, hoje aqui no Rio de Janeiro, a Conferência Mundial de Meio Ambiente, a ECO 92, né? E, como toda a conferência das Nações Unidas, essa conferência, ao mesmo tempo que teve uma cúpula de governo, uma cúpula de Estado, que, se não me engano, foi no Rio Centro, essa conferência teve o chamado Fórum Paralelo da Sociedade Civil, ou Fórum Paralelo das Organizações Não Governamentais. E, nesse momento, aqui no Parque do Flamengo, movimentos de mulheres brasileiros, mas também de mulheres de outros países, montaram uma grande tenda chamada Planeta Fêmea. Então, durante os 11 dias da conferência, pelo menos umas 30 mil pessoas circularam no Planeta Fêmea, e foi assim, extremamente interessante, porque apesar do tema ser, né, aparentemente um tema restrito ao que se tem no senso comum sobre o que é meio ambiente, né, os temas desse Planeta Fêmea extrapolaram muito. Então, para vocês terem uma ideia, nesses 11 dias se debateu biodiversidade, biotecnologia, alimentação, agricultura, reforma agrária, pobreza, refugiados, papel das redes para os movimentos de mulheres, das redes internacionais, inclusive, saúde, educação, políticas de população, espiritualidade, sexualidade, dívida externa, militarismo e desenvolvimento. Essa pauta, que aparentemente não tem a ver com o meio ambiente, no sentido estrito que a gente olha meio ambiente, significou muito esse olhar abrangente das mulheres, que, na realidade, uma sociedade sustentável, né, ela implica em muito mais coisas e que, portanto, a ideia de meio ambiente vai muito além da defesa dos rios, dos mares, do ar, das florestas, para incluir o ser humano nessa ideia, né, de ecologia. Né? Então, foi uma visão extremamente generosa das mulheres de trazerem para o debate sobre meio ambiente temas que até então eram tratados de forma dissociada. E, para isso chegar a acontecer em 92, já em 91, grupos internacionais de mulheres elaboraram o que ficou sendo chamado de Agenda das Mulheres para um Planeta Sustentável e Sadio. E essas propostas, né, dessa agenda de 92, que foi uma agenda articulada por organizações feministas internacionais, né, e apoiada pelas Nações Unidas, essa agenda vem se atualizando ao longo dessas últimas décadas. E ela tem se atualizado
através de várias conferências, né, de direitos humanos, que vêm sendo desenvolvidas e particularmente marcaram muito a década de 1990, além da Conferência de População e Desenvolvimento, né, de 94, nós tivemos antes a Conferência de Direitos Humanos, depois a 4ª Conferência Mundial da Mulher, a Conferência sobre o Racismo, e o que essas conferências trouxeram foi a necessidade de discutirmos a sustentabilidade do planeta, né, olhando para a diversidade de situações e a diversidade de agentes. E trouxeram essa ideia de que é impossível pensar, né, um planeta sustentável sem incluirmos nas nossas perspectivas, nas nossas práticas, nas nossas ações e nas nossas avaliações, a atuação das mulheres. E é bem interessante porque diversos documentos das Nações Unidas, a partir daí, chamam muito a atenção para o impacto, né, o impacto do que nós poderíamos chamar de agressões ao meio ambiente sobre as mulheres. E, ao mesmo tempo, chamam as mulheres para participarem, né, de políticas de sustentabilidade. Mas, curiosamente, e nesses grandes fóruns internacionais e mesmo fóruns nacionais, o que a gente percebe é que, apesar de se reconhecer que os impactos sobre as agressões ao meio ambiente se dão especificamente com impactos diferenciados entre homens e mulheres e com maior impacto negativo sobre as mulheres, e de estar nos chamando o tempo todo que nós devemos contribuir, nesses espaços não se dá poder para as mulheres. Então, na realidade, as mulheres não têm participado das mesas de negociação, não têm participado das esferas de decisão, das esferas de poder. E eu acho que isso é um dado importante, porque o que a gente percebe é que quando a gente vai discutir meio ambiente, nós vamos discutir relações de poder. Então, o exemplo que você deu agora, né, em relação à posse da terra, à propriedade da terra, à propriedade dos frutos da terra, nós estamos falando de relações de poder. Há pouco tempo, há um historiador inglês, muito importante, que é o Thompson, e ele fala sobre o século XVIII, onde se começa, né, a se sedimentar um direito de Estado em oposição a um costume que preservava a propriedade coletiva, né? Costume esse que foi depois erradicado, né, pela ideia dos cercamentos dos campos, pela ideia da propriedade privada. Então, uma das questões que se coloca quando a gente vai discutir a mulher e meio ambiente é a gente tomar consciência de que nós não estamos nas instâncias de decisão sobre o futuro do planeta, né? Nós sofremos maiores impactos, né? E aí os impactos são diferenciados. É possível que nós, mulheres urbanas, não nos demos conta do quanto que esses impactos são piores para as mulheres que vivem em ambientes rurais ou para mulheres que vivem em lugares insalubres. Quando a gente está discutindo as epidemias de mosquitos, de malária, etc., né? E nós estamos, então, vendo que isso se dá, né, pelo desequilíbrio ambiental e que, na realidade, quando a gente vai pegar um mosquito específico, que é o da Zika, nós vamos ver que ele tem um impacto específico sobre mulheres, né? Ou seja, a mulher que é picada pelo mosquito do Zika vírus, ela vai ter problemas muito graves se ela estiver grávida, né? Então, a gente começa a perceber, quer dizer, de que maneira nós, mulheres, somos mais afetadas pelos impactos ambientais e perceber que esses impactos ambientais, como eles estão também, né, mais agressivamente, né, presentes diante de pessoas que têm menos poder na sociedade, nós vamos ver que esses impactos ambientais, em grande medida, são impactos que vêm também junto com pobreza, que vêm junto com adoecimento, que vêm junto com aumento de mortalidade infantil, com aumento de mortalidade materna. Ou seja, se nós pudéssemos olhar, né, a questão da sustentabilidade do planeta a partir
da visão, da perspectiva de gênero a partir da ótica das mulheres, nós poderíamos perceber como esses impactos ao meio ambiente, essas agressões ao meio ambiente, são muito mais graves do que aquelas que a gente poderia imaginar. E, para não me alongar, né, eu chamaria a atenção para as chamadas famosas metas do milênio, né, para a agenda, né, que se pretende alcançar em 2030, né, onde os países, né, se comprometeram a alcançar essa agenda em 2030. Né. E quando a gente vai olhar para o nosso país, a gente vê o quanto nós estamos longe de alcançar essa agenda e essas metas do milênio, né. E, particularmente, no que diz respeito à pobreza. Então, é a pobreza das mulheres, é a pobreza da mulher urbana, é a pobreza da mulher que vive da pesca, é a pobreza da mulher que vive nas florestas, é a pobreza da mulher que vive nos ambientes urbanos, sem a infraestrutura necessária para que ela possa sobreviver com a sua família. É as mulheres que vão, né, que estão nos espaços, né, de busca de saúde para seus filhos, para os idosos, ou seja, como essas relações de gênero dentro da nossa sociedade, né, numa sociedade onde as mulheres não têm poder, como essas relações de gênero colocam nos ombros das mulheres impactos negativos muito maiores do que o impacto sobre os homens, embora os homens também sofram os impactos da degradação ambiental e da cada vez menor capacidade de sustentabilidade do planeta. Quando nós olhamos agora, né, para o nosso país, a gente vê o quanto isso está sendo desmanchado, né? Desmanchado em termos da ampliação, do desmatamento, do não investimento em infraestrutura, em saneamento, em saúde, em educação, e também desmanchado quando se desarticula uma série de conselhos. E um dos conselhos fundamentais, né, é o Conselho de Segurança Alimentar. Né? Então, houve um avanço muito grande no Brasil em políticas de segurança alimentar, em políticas voltadas à agroecologia, mas, no entanto, a gente vê como essas agendas, que são agendas, isso é muito interessante, quando a gente vai olhar esses movimentos de perto, são movimentos, em grande medida, formados, compostos por mulheres, né? São as mulheres que estão à frente da defesa do meio ambiente, da agroecologia, né? E, no entanto, nós vemos como essas agendas estão sendo desmanchadas no nosso dia a dia. Então, eu acho que discutir sobre essa questão, debater essa questão, eu acho que hoje a gente está muito mais aqui numa roda de conversa do que num seminário, né? Acho que está muito mais para trocar ideias, né? Eu acho que debater essas questões é debater não apenas olhando os impactos, né, que a degradação do meio ambiente entendido na sua complexidade, traz para as mulheres, a nossa responsabilidade de atuarmos para deter esses processos, mas também exigirmos que nós estejamos sentadas nas mesas de decisão, nas mesas de negociação, não apenas nos nossos espaços municipais, estaduais ou nacionais, mas basicamente que a gente esteja presente nos grandes simpósios internacionais, onde, na maioria das vezes, a nossa voz não tem sido ouvida. Então, eu acho que eu trago essas questões como uma questão muito mais para a gente trocar, né, reflexões, né, trocar experiências, do que me deter num tema mais específico ainda, que é o tema sobre meio ambiente, no sentido que tem sido tratado, né, de uma forma mais a defesa do clima, a defesa das florestas, a defesa dos mares, né, os lixos que são jogados nos rios, as barragens que são rompidas, né, com produtos que não apenas degradam o meio ambiente, né, mas ceifam vidas. Ou seja, eu acho que a gente tem, né, no nosso país, não nos falta, né, assunto, não nos faltam temas, né, que envolvem a questão da sustentabilidade do planeta e, mais especificamente, a defesa, né, do nosso meio ambiente saudável, né, e seguro. Né? Eu vou ler. Encerrei, falei mais do que eu queria. Não, ótimo. Foi ótimo. Então, uma salva de palmas para nossa
Professora de hoje e sempre, Leila, minha Leila. professora.